Campinas. CBN, Café com Política. Cafezinho servido nesta segunda-feira. Bruno, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia. Vamos lá de novo, né? Acho que deu um corte. Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos ouvintes, né? Começando aí mais uma segunda-feira. Como vocês estão? Passaram bem de final de semana, meu povo? Tudo bem, tranquilos. A gente vai tomar até um cafezinho para ouvir a reportagem agora do Guilherme Pierangeli, porque no final de semana foi ele quem acompanhou a visita aqui na região. E vamos ouvir, né, sua reportagem, Guilherme? Isso, com o ministro Alexandre Padilha, né? Foi numa reunião do Consimares lá em Hortolândia. Vamos ouvir. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou no sábado de um encontro em Hortolândia com representantes do Consimares, o consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas, composto por 7 cidades. No evento foi apresentado ao ministro o projeto da Central de Recuperação Energética de Rejeitos, uma usina a ser construída em Nova Odessa que poderá gerar energia, tendo como matéria-prima parte do lixo descartado pelas cidades. O ministro se comprometeu a auxiliar uma comitiva do Consimares que deverá ir a Brasília na próxima semana. Foi combinado aqui no dias 13 e 14 uma missão do consórcio a Brasília e eu vou convocar no Palácio do Planalto uma reunião juntando o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades para analisar o projeto e preparar o que nós chamamos do leilão desse projeto, porque ele é feito pelo governo federal que organiza o processo de seleção. O ministro elencou 3 condições fundamentais para que o projeto prospere: respeito ao meio ambiente, apoio total aos trabalhadores que coletam materiais recicláveis e que isso seja feito através do consórcio, respeitando as necessidades dos municípios que fazem parte do Consimares. O presidente do consórcio, Maurício Baroni, que também é prefeito de Elias Fausto, destacou a comitiva que irá a Brasília. Essa agenda que ele fez no Planalto nos dias 13 e 14, para que nós possamos apresentar um projeto que já está em andamento aos ministérios, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, nós possamos dar o start para início realmente das obras da construção da usina, que nós reverteremos o lixo em energia elétrica, atenderá 400 mil pessoas de toda a região do Consimares. O Consimares é formado por 7 municípios da região: Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Montemor, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Cidades que somadas têm cerca de 1 milhão de habitantes e que produzem cerca de 700 toneladas de resíduos por dia. Lixo que atualmente é levado para aterros sanitários. Bom, no Dia Mundial do Meio Ambiente é um bom tema para a gente discutir aqui no Café com Política com o Bruno Silva, essa reportagem que o Guilherme acompanhou a visita aqui na região. Agora, Bruno, sempre me soa tão atrasado quando a gente fala desses temas. Eu me lembro de quando eu comecei há 25 anos atrás como repórter, eu ouvia lá atrás a necessidade de transformarmos, né, o lixo e os resíduos em energia, e já haviam essas informações e conhecimentos, e agora que a gente vê algumas parcerias aqui e acolá, algumas iniciativas, eu sempre tenho esse sentimento que a gente está sempre atrasado. Ô Carol, você lembra daquela cena do De Volta para o Futuro? Que o professor, ele pega o carro em determinado momento, ele volta, ele coloca umas cascas de banana, umas coisas ali dentro do motor, Sim. E aí vai para o futuro. E se não me falha a memória, posso estar enganado aí, os ouvintes queridos que me corrigem depois, eu acho que era 2023 ou 2025 o ano. Era o ano próximo do que a gente era está. Algo muito, enfim, algo muito próximo. Mas tudo isso para dizer o seguinte, Carol, é um tema atrasado, porque o futuro já começou faz tempo. Era para a gente estar, na verdade, já hoje, despontando internacionalmente como a grande referência de economia verde, a grande referência de energia renovável. Ainda o Brasil mais pelo que temos, né? De propriedade. Né? O Brasil já tem, veja, o Brasil já tem uma matriz energética mais sustentável se comparada a outros países do mundo, né? Que é principalmente a geração da hidrelétrica. Mas a gente ainda assim sabe dos impactos ambientais disso, né? A gente poderia cada vez mais produzir energia mais limpa, e agora parece que nos últimos anos que a gente tem acompanhado um boom, principalmente na região nordestina, onde você tem visto ali muitas usinas eólicas, muitas usinas solares de energia solar,
Isso é um fenômeno ainda muito recente, que já era algo, pelo menos há uma década atrás, a gente já devia estar bombando nisso tudo. Eu acho que a grande novidade, talvez, do que importa aqui, pensando em termos de política local, em termos de responsabilidade dos municípios, é o quanto a agenda ambiental vem ganhando, felizmente, um pouco mais do espaço do debate público local. Há muitos anos atrás, esse era um assunto também que ficava muito mais concentrado no nível nacional, e as cidades muito pouco, quase nada se comprometiam com isso, e quando se comprometiam era em relação a basicamente 3 temas aí, vamos colocar. Primeiro, a destinação dos resíduos sólidos, garantindo minimamente que eles fossem coletados da maneira correta, e lembremos, a gente ainda tinha os lixões a céu aberto, que era uma baita de uma dor de cabeça e problema para os municípios. Segundo tema, a preservação de nascentes, mananciais, a questão das águas, e terceiro tema, que era da poluição. Hoje, se a gente ampliar o leque de debates, de possibilidades, pensando sobre temática ambiental no município, a gente pode pensar, na verdade, todas as políticas públicas, que vão desde a maneira como a gente se desloca pelas cidades, passando, obviamente, pela destinação do lixo, por forma de energia mais sustentável. Por exemplo, a própria Câmara Municipal pode deliberar sobre futuras construções envolvendo já telhados sustentáveis, envolvendo uma dinâmica mais verde. Então, o que acaba acontecendo, Carol? Eu penso que a gente parece que está o tempo todo correndo atrás do prejuízo, e a gente celebra quando um projeto como esse acaba tendo algum tipo de amparo ou acaba tendo algum tipo de recepção mais favorável no âmbito nacional. Ao passo que a gente deveria estar acelerando isso muito mais no município, né? Acho que um dos grandes temas, inclusive envolvendo meio ambiente e cidades, passa, na minha leitura, pela questão da mobilidade urbana. Esse é o grande tema que a gente tem que pensar. Como nos deslocarmos de maneira menos poluente, mais eficiente, a fim de tentar corrigir 2 problemas num só, principalmente de grandes cidades, como é o caso de Campinas. Por um lado, deslocamentos mais rápidos e eficientes, por outro lado, preservação ambiental diminuindo a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera. É assunto ainda. Tem todas essas questões, mas sobre a questão dos resíduos ainda tem vários rolos, digamos assim, aqui na região sobre essa questão de aterro, né? A gente teve problemas aqui em Campinas do Delta, uma novela, né? Aí era levado para Paulínia, enfim. Tem toda essa questão, e tem outra questão também da coleta seletiva, né? Que a gente tem aqui em vários bairros, mas ainda não é geral, algumas cidades não têm. E um grande problema é que mesmo onde tem coleta seletiva, eu vejo no meu condomínio, tem 2 lugares de você descartar o lixo, do lixo orgânico e o lixo da coleta seletiva. Você vai lá, tem um monte de lixo reciclável no orgânico, então a própria população ainda precisa ser educada. E aí você está ensinando as crianças e os jovens, e aí como que você explica isso? Né? Você faz a criança separar, aí chega lá, todo mundo mistura tudo. Porque, veja, Carol, isso tem a ver com a política, mas não com a política pública na ponta, mas com a política pensada numa etapa anterior em termos de formação, né? E aí tem gente que acha bonitinho, vamos lá, os alunos vão ter uma aula de reciclagem, que bonitinho reciclagem. Aí ele chega em casa, né? O que acaba acontecendo? Acontece isso, você joga lá o lixo, não separa, não mistura, não incentiva a compostagem, ou seja, há também uma desconexão, infelizmente, entre prática e identificação dos problemas, né? Então, é uma agenda, vamos dizer assim, que todos nós temos que assumir. E o Guilherme tocou num ponto que é central, que não é só Campinas, viu, Guilherme? Infelizmente. A maior parte das cidades tem enfrentado uma dificuldade tremenda no que diz respeito à questão da reciclagem do lixo, ou de um uso mais consciente sobre ele. Há dificuldades políticas, há embates aí entre empresas que desejam pegar, por vezes, essas licitações, cooperativas de catadores, né? Que também têm o interesse, aí há embates jurídicos nisso tudo, ou seja, vai virando uma verdadeira bola de neve, e o que precisaria, que é de fato a gente ter cidades funcionando de modo mais sustentável, a gente ainda não tem, infelizmente. Pois é. Tem pauta na Câmara de Vereadores de Campinas? Temos aqui uma pauta enxuta na noite de hoje, né? Com 5 temas ali, 2 são 2 homenagens, concessões de honrarias, enfim. Mas tem também outras questões aqui, como a que institui o Memorial da Câmara Municipal de Campinas, é uma proposta que vai ser votada em turno único. Uma outra trata do Conselho Municipal de Habitação de Campinas, e há ainda uma que fala também dessa questão do meio ambiente, institui o programa Descarte Consciente. Isso vai ser votado hoje em primeira discussão, a proposta do vereador Carmo Luiz. O programa estabelece que uma vez por mês, em um dia definido pelo Executivo, deverão ser arrecadados objetos que ainda possam ser utilizados para que sejam doados a famílias carentes. Então, não é necessariamente... Mas a gente não tem ponto de coleta já disso? Não tem? Por exemplo, acho que se eu quiser doar... Eles querem, na verdade, criar um dia, para incentivar isso tudo. Um dia mensal. Tudo bem que algumas datas acabam concentrando informação e atenção, principalmente, né? Sim, para ganhar agenda, né? Para ganhar agenda.
Mas é isso que temos na Câmara hoje, uma pauta bem enxuta com esses temas que teremos a votação. Quer comentar algum, Bruno? Só comentar um ponto rápido aqui, Guilherme, que é uma coisa que me chama a atenção, mas a gente vai ter que esperar a discussão para ver como vai avançar, né? Essa questão da reestruturação do Conselho de Habitação. É sempre importante observar. Lembramos que o Conselho tem um papel importantíssimo do ponto de vista, né, das políticas públicas, de influenciar ali diretamente, fazer pressão para que o Executivo acate aquilo que são demandas também da sociedade civil. Vamos estar atentos para que essa mudança não venha a piorar a situação da participação dos conselhos, que por vezes a gente sabe que já é sofrível, né? Tá certo. Vamos acompanhar. A segunda é para isso, é para começar a acompanhar o Legislativo, Executivo, vamos ver. Vamos ver se esquenta essa pauta. Bom demais. Vamos ver se o café vai ficando mais quente. Carol, Guilherme, um abraço para vocês. Até sexta-feira vai queimar até os dedos na xícara. Até lá, tchau. Boa semana. Até.